aplaudir ao Senhor e adorar e cantar ao Senhor que louvamos interessante que eu estava olhando, te procurando ela aqui na minha frente, né? Que Deus abençoe. Vamos estarmos juntos. Esse clima agradável
abençoada família da fé. Hoje pela manhã estávamos reunidos aqui, num clima gostoso, estava abençoado no culto pela manhã, e não vai ser diferente agora à noite. O Senhor quer derramar da sua graça, o Senhor quer derramar do seu Espírito, o Senhor quer falar conosco. Avó, minha avó, né? Irmã de vocês e minha avó, né? Está com a gente depois de alguns dias, esteve hospitalizada, nós ali trocando mensagem, WhatsApp, ligando, preocupado, incomodando a tia Neneca, né? Tia Neneca, né? Mas graças a Deus, irmã Nilza, carinhosamente eu adotei como minha avó. Eu disse mandei um recado para as netas dela esse dia: azar é de vocês, mas eu adotei ela como minha avó, né? Então isso é bênção, isso nos faz família, isso é o Espírito Santo trabalhando no nosso coração e nos fazendo família. Amém? Eu quero ler um texto com vocês. Não sabia o louvor que o Valmor ia ministrar, mas foi o que basicamente a gente ministrou hoje pela manhã também, Valmor. Eu quero convidar todos, já que estamos reunidos, a partir de quinta-feira às 3 horas, quinta-feira passada, nós encerramos o livro dos Atos dos Apóstolos. Foi bênção de Deus estudar esse livro. 7 meses levamos para fechar o livro todo, né, Heitor? E foi, cada quinta-feira era uma melhor do que a outra. E nessa quinta, agora próxima, às 3 horas, nós vamos começar o estudo do livro da carta de Paulo aos Romanos. Uma carta riquíssima, onde nós vamos levar com certeza o resto do ano. Eu quero te convidar, você que tem a tarde livre e pode estar conosco, vem aprender. Ah, pastor, mas eu já sei bastante, né, pastor Everton? Eu já sei bastante. Então vem para ajudar a nos ensinar, vem para ministrar. Nós aprendemos uns com os outros. Aleluia ou não aleluia? Nós aprendemos uns com os outros. Esse foi o ensinamento de Jesus, tio Pinho. Aprendam uns com os outros, e eu derramo o meu amor sobre vocês. Amém? Marco Lopes, ô Marcão, um abraço, beijo no coração. E eu quero nessa noite abrir o culto com esse texto da carta aos Romanos, e que o Valmor, não acreditamos em coincidência, né? Mas que o Valmor estava cantando agora há pouco. Carta aos Romanos, capítulo 8, e o verso 35. Eles vão colocar na tela ali, mas pega a tua Bíblia e acha comigo aí dentro da tua Bíblia. 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porém, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Cristo. A morte até tenta nos separar, mas a morte em Cristo Jesus é uma vitória para o crente. Amém? Quando o diabo pensou que estava tudo derrotado e estava tudo fechado, que tinha matado o Filho de Deus, Jesus ressurge no terceiro dia, no domingo pela manhã. Jesus ressurge de entre os mortos com vida e com glória. Amém? Para nos garantir a ressurreição e a vida eterna. Que nessa noite tu possa abrir o teu coração, porque o Senhor quer falar contigo. Que nessa noite tu possa abrir o teu coração e entender que nada, o mundo inteiro trabalha para nos separar do amor de Cristo, não é, Heitor? O mundo inteiro, os infernos inteiros trabalham para nos separar do amor de Cristo. Mas o Senhor, o amor dele por nós é maior que todas essas coisas. E em todas essas coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou primeiro. Amém? Fecha os teus olhos aí, meu irmão, minha irmã, e fala com Deus agora. Fala aquilo que está lá dentro do teu coração. Hoje pela manhã nós falávamos um pouco sobre isso, de sermos sinceros diante do Senhor, de sermos, pastor Ervino, verdadeiros diante do Senhor, de não nos mascararmos para chegar na presença de Deus, que conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Que nessa noite tu possa, eu possa, a igreja possa, os pastores, os líderes, os obreiros, nós possamos abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus e deixar o Espírito Santo agir, trabalhar, transformar o nosso coração
pela fé. Pai, nós te louvamos nessa manhã, nessa noite. Nós te adoramos, Pai querido. Estamos aqui reunidos em família. Estamos aqui reunidos, Senhor, para adorar, para cultuar o teu nome. Estamos aqui, Senhor, reunidos para ouvir a tua voz. Estamos aqui reunidos para cantar para ti, para prestar um culto em adoração ao teu nome. E te pedimos, Senhor, nos perdoa nessa hora. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, os nossos maus pensamentos. Perdoa, Senhor Jesus Cristo, o nosso coração ruim. Perdoa-nos, Pai, e ministra a tua graça sobre nós. Ministra a tua presença sobre esse lugar. No teu nome, como ministros da tua palavra, declaramos céus abertos sobre esse lugar. Os teus anjos subindo, descendo sobre nós. E a tua bênção sendo derramada. A tua graça transformadora. O teu amor que cura. A tua palavra que liberta. Seja derramada sobre esse lugar, Senhor. E possamos sair daqui renovados. Possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos. Possamos sair daqui, Senhor, cheios da tua presença. Crendo cada vez mais que nada nos separa do teu amor. Que nada nos separa. Nada nos afasta, Senhor, de ti. Nada nos afasta da tua presença. Por isso nos prostramos diante do Senhor. E te pedimos, Pai, aceita a nossa adoração nessa noite. Aceita o nosso culto racional, Senhor. Aceita o nosso louvor. Aceita, Senhor Jesus Cristo, o nosso aplauso, porque te aplaudimos para a glória do teu nome. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia, Pai de Deus. Que abençoe, Deus, que estamos aqui presentes nessa noite. Vamos continuar com muita alegria, louvando o nosso Deus, declarando que um dos maiores prazeres, o maior prazer da nossa vida é poder estar na presença do nosso Pai, né? Poder estar em comunhão com nossos irmãos nesse momento, adorando e louvando o nosso Pai. Amém? Declarar o nosso amor, declarar a nossa dependência de Ti, Senhor. Necessitamos mais e mais de Ti e queremos a Tua presença em nosso coração. Nos quebrantamos nessa noite, declarando que não somos nada sem Ti, meu Senhor. Olho para a cruz,
nos uniu de mãos dadas, muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrubar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, como uma grande família sonhou. Irmãos que vivem o pão e juntos vivem o amor e não negam o amor no perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. No coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo
Obrigado, Senhor, porque em Cristo Tu nos aproxima de Ti. E nos aproximando de Ti, Tu nos aproxima também uns dos outros. Obrigado pela salvação, pela graça que nos alcança. E obrigado, Senhor, pelo Teu propósito eterno que nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque Tu nos incluiu neste propósito desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, porque Tu já tens tudo preparado, a bênção, o socorro, o milagre, a vida, Senhor, tudo já está pronto, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a força, a vitória, Tu já tens preparado para cada um de nós. Cada desafio, cada dificuldade, cada luta, dor ou angústia que enfrentamos, Tu és o Deus da providência, Senhor, e Tu já tens tudo preparado para nos fazer vencer, superar, suportar até o momento da vitória. E obrigado, Senhor, porque Tu tens vitórias para cada homem, cada mulher, cada vida neste lugar. Tu tens vitória para nos dar cada dia, vitórias que vamos conhecer na caminhada. E obrigado, Senhor, porque Tu tens a grande, tremenda, maravilhosa e eterna vitória que Tu já conquistou por nós na cruz do Calvário. Essa vitória que vamos conhecer, plena, completa, perfeita e definitiva, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti Tu já nos fizeste mais do que vencedores. Aleluia. Santo, 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 santo Tu és, Pai. E nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Paz de Cristo Jesus em teu coração. Amém? Antes de sentar, enquanto as crianças vão para a sua classe também receber da palavra, pois elas vão retornar aqui juntos, como igreja, como família, celebremos a bênção do Senhor. Mas eu quero te convidar, antes de sentar, olhar para quem está perto de ti e dizer com um sorriso: Deus já tem tudo preparado para você, fica tranquilo, confia, tua vitória já está pronta, tua bênção está tudo preparado, fica tranquilo, confia no Senhor. A força que você precisa, a graça de Deus sobre a tua vida, ela é suficiente. Amém, queridos? E aí podemos sentar. Se você já foi abençoado, já abençoou, você pode tomar o teu lugar, pode sentar. E eu quero te convidar a tomar a tua Bíblia e abrir comigo no livro do profeta Jeremias, e o capítulo 1. No último domingo nós estivemos ministrando sobre aquela palavra que Paulo ouve do próprio Senhor: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. A graça de Deus nos é suficiente, porque ela já tem tudo preparado. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de graça. E isso significa que Deus já tem tudo, absolutamente tudo que necessitamos e que vamos precisar. Deus já tem preparado. Deus tem na tua vida, meu irmão, a força que você precisa, a força necessária para que você possa suportar qualquer que seja a dificuldade. E aí você diz: não, pastor, eu não quero suportar. Eu quero te dizer, é necessário suportar. Você só vai vencer se você suportar. É necessário sim
suportar. É necessário sim perseverar. A vitória vem para aqueles que perseveram, para aqueles que, enfrentando dificuldade, enfrentando aflição, enfrentando luta, suportam. E você não vai suportar em angústia, em agonia, em sofrimento, não, você vai suportar na força e no poder da graça do Senhor. Da graça do Senhor. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te fortalecer de modo que você vai suportar, e aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento não vai te fazer parar e não vai te fazer desistir. Quando você começa a conhecer ainda mais o Senhor, quando você começa a entrar numa vida nova, que é a vida que Deus tem para você, aquilo que antes te angustiava tremendamente, aquilo que antes você olhava e pensava seria insuportável, que você não iria resistir, aquilo iria te fazer parar, iria te fazer sucumbir, agora você olha para aquilo e diz: eu vou enfrentar isso e eu vou vencer. Eu vou enfrentar isso e eu vou vencer. Eu já contei essa experiência algumas vezes, mas eu creio que vale a pena falar de novo de uma experiência que eu tive. Eu cresci em Porto Alegre, tenho lembranças da casa da minha infância. Você lembra da casa da sua infância? Eu lembro. Cresci na Zona Norte de Porto Alegre, ainda tenho na memória, Rua Professor José Maria Rodrigues, número 58. Essa era a casa da minha infância. Nós nos mudamos dessa casa quando eu tinha aproximadamente uns 12 anos, 11, 12 anos. E depois de muito tempo, depois de uns 15 anos, eu voltei lá, já perto dos 30. E quando eu voltei na casa da minha infância, aconteceu algo que eu diria incrível, porque na minha lembrança, dentro de mim, o muro da casa era muito alto, a rua era muito larga, o terreno da casa era muito grande, e a casa, as portas, o alpendre da frente da casa, tudo era muito grande. Mas quando eu voltei lá, na casa da minha infância, o muro, dentro de mim, na minha lembrança, lá alto, o muro estava desse tamanho. A rua que na minha lembrança, muito larga, a rua parece que estreitou. Era uma lomba, e não sei precisar quantos metros, mas lá embaixo passava uma outra rua, que era a professora Paula Soares, a rua que o ônibus passava, era a rua que a gente ficava na frente de casa, esperando no final da tarde o ônibus passar, e a gente esperava para ver se o pai ia descer naquele ônibus, ia começar a subir a lomba da casa, da rua, né? E aí quando a gente via que o pai tinha descido do ônibus e começava a subir a rua, a gente saía correndo da frente de casa para encontrar o meu pai, que vinha voltando do trabalho, para dar um upa nele, correr e abraçar o pai ainda na rua. As lembranças que eu trago da minha infância, mas essa rua estava estreita, a lomba não era tão íngreme, aquela esquina que parecia tão distante, aquela corrida que a gente dava para encontrar o pai, parecia um caminho tão longo. Mas quando eu voltei lá, o muro estava mais baixo, a rua estava mais estreita, e aquela esquina que antes parecia ser tão distante, agora estava tão perto. O que foi que mudou? Será que o muro diminuiu? Será que a rua estreitou?
Será que a casa ficou menor? Será que a esquina veio para mais perto? Não. Nada disso aconteceu. Tudo continuava exatamente do mesmo jeito. O que foi que mudou? Porque antes eu tinha o ponto de vista de uma criança. E enxergando o muro como uma criança, era por isso que o muro era tão grande. Aquela criança que tinha aquelas lembranças, a rua era tão larga, a esquina era lá longe, mas quando eu voltei lá, depois de adulto, eu estava bem maior. E foi isso que aconteceu. Foi por isso que a rua estava mais estreita, e o muro mais baixo, e a esquina mais perto. Eu cresci. É isso que acontece com a gente, queridos, quando a gente cresce na fé, quando a gente se fortalece em Deus. É isso que acontece quando nós começamos a desenvolver a salvação. Aquelas batalhas que antes pareciam ser tão difíceis, elas já não são batalhas que a gente não pode vencer. Quando a gente cresce e se fortalece em Deus, as distâncias que antes pareciam ser tão grandes, elas já não estão tão distantes de nós assim. O que tem que mudar não é a batalha que nós enfrentamos. Quem tem que mudar somos nós. Nós é que precisamos crescer e nos fortalecer no Senhor. Quando a gente cresce e fortalece, aquilo que antes parecia ser um desafio quase intransponível, a gente vai vencer esse desafio. Você lembra quando você foi para o colégio, quando você foi para a aula a primeira vez? Quantos lembram aqui do primeiro dia de aula? Quando você foi para o colégio, para a escola, no primeiro dia de aula, lá na primeira série. Quantos lembram? Alguém tem coragem de dizer assim e confessar, quem chorou naquele primeiro dia? Porque parece que esse é um desafio tão grande. Ficar longe de casa, longe da mãe, num lugar estranho, com outras pessoas que você não conhecia. Deixa eu perguntar de novo, quem lembra de ter ficado angustiado, chorou no primeiro dia de aula? Alguém? Levanta a mão. Olha aí ao teu redor como tem. Você lembra das provas da primeira série? Ivo, viu a uva. Você lembra das provas da segunda série, da terceira série? Da quarta, quinta, sétima, fórmula de Bhaskara, Talvez essa aí você não lembra mais e ia rodar de novo, mas as provinhas da primeira série você ia passar fácil hoje. Talvez lá, quando você era criança, foi um desafio. Talvez aquela provinha da segunda, da terceira série, quando você estava lá, aquela criança, talvez aquela prova foi um desafio. Hoje não seria. Por quê? Porque você cresceu. Deus quer fazer você crescer na fé. Deus quer fazer com que você cresça na salvação que Ele já está operando na tua vida. Para que você possa vencer. Para que você possa enfrentar, suportar, superar, vencer todas as batalhas, cada dificuldade que se apresenta na caminhada da vida, inclusive na caminhada da vida cristã. Amém, queridos? Quantos querem crescer assim no Senhor? Jeremias, no capítulo 1, e a partir do verso 4. Jeremias 1:4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, diz o profeta. E o Senhor falou comigo, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno,
eu te conheci. Será que isso é verdadeiro só para o profeta? Só para Jeremias? Isso aqui é verdadeiro para cada um de nós, amém, queridos? Você não foi formado no ventre materno por acaso. Você foi formado no ventre materno por Deus. Porque o Senhor diz: antes que eu te formasse. Será que a gente consegue alcançar um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, tão amoroso, que pessoalmente forma no ventre de cada mãe, cada ser humano? Esse é o nosso Deus. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, depois dessa palavra tão tremenda, tão poderosa, tão maravilhosa, qual a resposta do profeta? Aleluia! Glória ao teu nome, meu Deus! Não, o profeta disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu não passo de uma criança. Não passo de uma criança, mas o Senhor me respondeu, diz o verso 7: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Antes da gente seguir, dá um salto comigo e vá comigo até o Evangelho de Marcos. Marcos, e o capítulo 9. Marcos, e o capítulo 9. E nós podemos ler a partir do verso 14. Marcos 9, 14. E em diante. Jesus vem descendo do monte com Pedro, Tiago, João, só eles, e os outros discípulos haviam ficado. Mas quando eles vêm se aproximando, diz o verso 14, quando eles se aproximaram dos discípulos que haviam permanecido no vale, viram numerosa multidão ao redor dos discípulos, e que os escribas, os religiosos, discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, perguntou para os religiosos: que discutis com eles? O que vocês estavam discutindo com os meus discípulos? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. Esse espírito mudo, onde quer que o apanhe, onde quer que tome a vida do meu filho, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando.
roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram então o menino, e quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se e espumava. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, chorando: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, percebendo Jesus que a multidão estava toda ali, curiosa, cercando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, gritando, agitando o menino muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém? Obrigado, Pai querido, pela tua palavra. Fala conosco e ministra sobre nós nessa noite. Ainda mais, Senhor, te conhecer, receber a tua graça, o teu amor, receber a tua revelação, e faz-nos crescer em ti, faz-nos, Senhor, nos fortalecer em ti. Realiza em nós o teu querer e a tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Um dos maiores medos que um ser humano pode ter, ou de uma outra forma, o maior medo que o ser humano tem, qual será? Qual será o maior medo das pessoas, do ser humano? Qual o medo que a gente diria? Qual que você acha que é o maior medo do ser humano? Será que você diria o quê? A morte? Morte talvez seja o maior medo. Sabe, queridos, pode ser às vezes, mas muitas vezes o maior medo não é a morte. Talvez a maior angústia do ser humano seja o fracasso. O fracasso. Fracasso. Talvez o maior medo do ser humano seja o ser humano perceber que a sua vida, que a sua existência é um fracasso, que pode amedrontar, angustiar mais o ser humano do que sentir que a sua vida, que a sua existência é vã, é inútil, é um fracasso. Um fracasso no sentido de não alcançar o objetivo da sua existência. O maior medo, a maior angústia talvez seja o ser humano se sentir um fracasso como homem ou como mulher, um fracasso como pai, um fracasso como profissional, um fracasso como amigo, um fracasso como mãe, como irmã. Você consegue parar um pouquinho e pensar se de repente a tua vida não tem nenhum sentido nenhum e você não consegue alcançar, realizar, construir nada?
como pessoa, como amigo, como filho. Sabe que nada pode ser mais angustiante, eu penso que nada angustia e amedronta e aterroriza mais o ser humano do que essa ideia, esse pensamento de que a sua vida seja um fracasso. Um fracasso. Talvez esse seja o grande mal do nosso tempo. As pessoas não sabem mais quem são, não sabem se são homens, mulheres, não sabem o que são. Tentam ser alguma outra coisa. Tentam ser algo. Porque a gente só pode realizar algo. A gente só pode construir alguma coisa se antes a gente for alguma coisa. O mundo hoje está confuso e perdido. As pessoas não sabem mais o que são, tentam ser alguma coisa, na busca de que a sua vida não seja vã, inútil, fútil, um fracasso. As pessoas temem tanto ser um fracasso, que elas tentam ser alguma coisa outra, tentam ser alguma coisa mais fácil, mais fácil. Por que as pessoas enfrentam crise de identidade? Por que as pessoas fogem à sua obrigação, ao seu chamado? Por que as pessoas se entregam ao vício, ou às futilidades, ou às inutilidades? Por que as pessoas fogem de compromisso? Por que as pessoas fogem de algo mais concreto, seja em relacionamento, seja na vida? Porque estão amedrontadas de fracassar, de fracassar, de fracassar. De fato é amargo. É amargo tentar algo e fracassar. De fato é amargo tentar construir alguma coisa e ver aquilo que se tenta construir depois de algum tempo ruindo. O fracasso não é só daquilo que se tentava construir. O que rui, o que desmorona, não é só aquilo que eu tentei erguer. Sou eu que desmorono quando aquilo que eu tentei construir não para de pé. E é por isso que as pessoas já não tentam construir nada. Elas têm medo. Ou tentam construir alguma outra coisa que seja mais simples, mais fácil, que não represente nenhum desafio, e que todos digam: ótimo, está bom, é assim mesmo. Não, pode fazer do jeito que tu quiser. Pode ser um amontoado de coisas aí. É a tua construção. O que a gente vê hoje no mundo, queridos, é um amontoado de coisas, muitas vezes sem sentido algum, que as pessoas chamam de construção de vida. E elas chamam de construção de vida só para tentar acalmar o coração e a alma. É amargo fracassar. Essa é a maior angústia do ser humano. E a maior dor do ser humano é uma dor que não dói na gente. A maior dor do ser humano não é aquela dor que dói em mim. A pior dor, a maior dor que qualquer um de nós aqui pode enfrentar é ver quem a gente ama sofrendo. Se você é pai ou mãe, ou se você tem alguém que você ama, você sabe do que eu estou falando. Nenhuma dor que doa em ti será tão grande quanto a dor que dói em quem você ama.
Dor que dói não no teu corpo, mas a dor que aflige e que dói naquele que você ama. E ele é tão dolorido, porque a gente quer proteger quem a gente ama, a gente quer guardar da dor, a gente quer preservar, proteger. A gente não quer que aquele que a gente ama sofra. E quando a gente vê que aquele que está sofrendo, e a gente ama, e ele está com dor, a gente se sente mal e dói muito mais em nós. E isso a gente vê nesse texto. A gente vê aqui quando esse pai vem pedindo socorro pela vida do seu filho. Ele vem e traz o filho que está sofrendo, possesso, um espírito mudo e surdo, um espírito que faz com que o jovem, aquela criança, aquele menino, aquele adolescente, perdesse senso e noção de tudo e agisse de maneira deslocada, às vezes caindo no fogo, às vezes na água, correndo risco de vida, sofrendo, não podendo levar uma vida normal, feliz. Isso fazia com que o pai sofresse. Será que a gente consegue entender e enxergar o quanto sofre esse pai? Será que a gente consegue perceber o quanto sofre um pai, uma mãe? O quanto sofre alguém que ama de verdade e vê aquela pessoa que a gente ama sofrendo? A gente sofre. E esse pai estava sofrendo. Trouxe o filho aos discípulos. Ele quer ver o filho curado, ele quer ver o filho livre. E ele sabe, essa é uma batalha espiritual. É necessário fé. Ele vem e clama e pede socorro. A princípio os discípulos falharam. O homem diz: trouxe meu filho aos teus discípulos. Eles não puderam nos ajudar. Mas agora eu estou colocando a minha situação diante de ti, Jesus. Estou colocando a minha situação, a minha dor, a situação do meu filho, a dor dele diante de ti. Se tu podes alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus olha para ele e interpela ele, reprovando ele: se eu posso, tudo é possível ao que crê. A resposta do homem para Jesus, eu penso ela é significativa para todos nós. Porque quando Jesus diz para aquele homem: se eu posso, tudo é possível ao que crê, o homem olha para Jesus e diz: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Aquele homem olha para Jesus e diz: eu creio, mas eu não consigo crer de modo completo. Eu creio, mas eu não consigo crer de modo suficiente. Eu creio, mas o meu crer ainda é imperfeito. Eu creio, mas ainda não é uma fé tão forte. Eu creio, mas há algo em mim que não me deixa crer de modo que a fé seja completa na minha vida. Sabe, queridos, aqui a gente precisa se perguntar: quem de nós poderia condenar aquele homem? Quem de nós poderia dizer: isso não acontece comigo? Havia um desejo, uma vontade de fé, havia um desejo de acreditar, mas havia também uma luta interior. Ao mesmo tempo em que ele queria crer, havia uma parte dele, ou havia algo nele que não o permitia, que não o deixava crer de modo completo.
as experiências da vida, as falhas que ele viu, inclusive nos discípulos, faziam com que ele cresce, mas ao mesmo tempo que ele cria, ele também duvidava. E a dúvida, a gente pode perceber quando ele pede a Jesus: se tu podes alguma coisa. A dúvida transparece aí: se tu podes alguma coisa. Ele não chega declarando: eu sei que tu pode todas as coisas, eu creio que tu pode todas as coisas, eu creio que para ti não há impossíveis. Ele não declara isso. Ele declara: se tu podes, ajuda-nos. Jesus o repreende de maneira amorosa: se eu posso, tudo é possível ao que crê. E nessa hora o homem desmorona, nessa hora ele desaba em lágrimas, e ele confessa: eu creio, mas ajuda-me a minha falta de fé. Será que isso não é a situação de todos nós? Cremos, mas será que cremos de maneira completa? Cremos, mas será que cremos de maneira suficiente? Temos fé, mas será que este desejo que temos por crer, será que esse desejo que temos por uma fé intensa, ardente, verdadeira, será que isso é suficiente, querido, para vencer as nossas dúvidas e as nossas incredulidades? Porque foi isso que o homem confessou: eu creio, eu creio, mas eu não creio de modo completo. Eu quero crer de modo completo. Eu quero crer de modo suficiente. Eu quero crer com uma fé perfeita. Mas a minha fé é imperfeita. Ajuda-me. Essa é a confissão daquele homem. E queridos, eu creio que essa, em grande parte das vezes, é a nossa situação. E a gente erra e falha assim, porque a gente ainda não entendeu de maneira mais profunda e mais verdadeira o que é a graça de Deus e o que é a fé de Cristo em nós. Sabe, numa situação, Jesus está com os discípulos um pouco mais adiante, e Jesus adverte, prepara os discípulos para a falha que eles iriam enfrentar. A falha que eles iriam cometer: vocês vão todos me abandonar, vocês vão me deixar só. Pedro nessa hora pula, Pedro salta e diz: Senhor, ainda que todos eles te abandonem, eu de modo nenhum vou desertar de ti. Mesmo que todos te abandonem, eu de modo nenhum vou te abandonar. Pedro estava mentindo para Jesus e sendo falso? Você acha? Não. Pedro era sincero. Pedro queria ter aquela força toda. Pedro queria ter toda aquela força, aquela convicção. Pedro queria ter aquela coragem. Mas a pergunta é se Pedro tinha toda aquela força. Jesus olha para Pedro, quando Pedro disse que de modo nenhum ele iria fugir, que de modo nenhum ele iria abandonar Jesus. Jesus olha e diz: Pedro, nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes.
depois tu vai te converter. E quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Sabe, queridos, às vezes a gente confunde a nossa vontade com fé. A gente quer ter fé. A gente quer. A gente quer, como Pedro queria, ter aquela força toda. Nós queremos uma fé mais intensa, mais ardente, mais forte. Nós queremos. Mas a pergunta não é se nós queremos. A pergunta é se nós temos de verdade essa fé. E aí eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você quer, isso é um ótimo começo. É um ótimo começo, mas você precisa saber por que você quer. Você precisa entender por que você quer ter essa fé, para ir adiante, para não parar e para não ficar só no querer. Paulo escreve aos Romanos, e agora nós vamos começar o estudo aos Romanos, na quinta-feira à tarde, carta aos Romanos. Assim como temos iniciado um trabalho de discipular irmãos, irmãs, ensinar a palavra, desenvolver uma vida com Deus. Se você quer ser discipulado, se você quer aprender ainda mais da palavra, venha falar conosco, para se vincular ainda mais a Cristo, para estar mais fortalecido e não ficar só querendo uma nova vida, mas para que de fato você possa viver uma nova vida. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender e admitir que este querer, aliás, deixa eu perguntar, quantos querem mais fé na sua vida? Quantos querem? Eu acredito que todos nós queremos, amém? A primeira coisa que todos nós precisamos entender é que esta vontade, este desejo, este querer, não é você. Você precisa entender isso. Esse querer não é o teu querer, não é você que quer. Como assim, pastor? Como não sou eu que quero? Não é você. Não é você que quer fé. Sabe qual é o nosso grande problema? É porque a gente acha que é a gente que quer. A gente começa a pensar, eu quero a fé, eu quero a vida com Deus, eu quero o amor de Deus. E aí a gente começa a imaginar que somos nós que queremos. E esse é o nosso erro. Eu quero que você entenda, pastor, agora não estou, você pensa aí, não estou entendendo mais nada, pastor. Eu quero mais fé, e aí tu me diz que não sou eu que quero. Não, não é você. Você quer ver uma coisa? Vá comigo a Filipenses. Filipenses 2, e a partir do verso 12. Filipenses 2, e a partir do verso 12, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, e ele acabou de falar a respeito de Cristo Jesus. Ele acabou de falar a respeito de como Cristo se esvaziou, assumiu a forma de servo, se tornou obediente à vontade do Pai e à decisão de Deus, foi humilde, se humilhou até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que diante de Cristo Jesus todo joelho se dobre e toda boca confesse que Cristo Jesus é o Senhor, é Deus, é Rei eterno. Paulo acabou de declarar isso, e tendo feito esta declaração, Paulo diz no verso 12: então, irmãos, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação
desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Glória a Deus. Eu quero que a gente entenda aqui do que Paulo está falando. Paulo está chamando a igreja a ser humilde. Paulo está chamando a igreja à humildade. Paulo está chamando a igreja a ser humilde, amorosa, abraçar um ao outro, socorrer um ao outro, não se imaginar melhor nem maior do que ninguém, muito antes pelo contrário, ser amorosa, ser pacífica. Lá no início do capítulo 2 ele diz: completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ninguém faça nada por partidarismo, vanglória, pensando em se sentir melhor, mas sejam humildes, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sejam humildes e obedientes a Deus, porque Cristo Jesus era Deus e Ele é Deus, mas Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e deu o nome que está acima de todo nome. Então, tendo isso em vista, irmãos, tendo isso em vista, sendo humildes e amorosos, se envolvam a salvação de vocês. Vocês obedeceram a palavra de Deus na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, segundo a sua presciência e decisão eterna. É Deus quem está fazendo. E o que Paulo está dizendo é: obedeçam a Deus. Paulo está dizendo o seguinte: eu sei que há um impulso, eu sei que há uma vontade em vocês de obedecer a palavra, eu sei que há uma vontade de orar, de ser humilde, de amar, de perdoar. Eu sei que há um desejo em vocês por fé, eu sei que há um desejo em vocês por crescer em Cristo. Eu sei, e esse querer, essa vontade, esse impulso é o agir de Deus na vida de vocês. É Ele quem efetua esse querer. Não resistam a esse querer, se entreguem a essa vontade, porque Deus está efetuando esse querer, e Ele vai efetuar também o realizar. Deus está agindo na vida de vocês. Percebam isso, entendam isso. Eu quero te dizer uma coisa: que eu sei que você tem vontade de orar mais, eu sei que você tem vontade de perdoar. Um dia eu atendi um pai, que mesmo na congregação, e esse pai estava muito ferido e muito magoado com o filho, e eu estava conversando com ele, e ele chorava, porque ele amava aquele filho, mas ao mesmo tempo estava magoado, ferido, se sentia desonrado, desrespeitado, e havia um conflito. De um lado o amor, do outro lado o machucado, amargo. E aquele pai me dizia: pastor, eu não sei se eu consigo perdoar. Eu sei que tu vai me falar de perdão, eu sei que tu vai falar, mas eu não sei se eu consigo perdoar. E eu olhei para ele e disse: meu irmão, eu não vou te perguntar
se tu consegue perdoar. Eu te pergunto só uma coisa: tu gostaria de conseguir? Tu quer perdoar? Eu não te pergunto se tu consegue. Eu sei que tu está magoado. Eu sei que é difícil. Eu só posso imaginar a angústia da tua dor. Mas tu quer ser livre dessa angústia. E tu quer ver o relacionamento curado com o teu filho. Eu não te pergunto se tu consegue. A pergunta do Evangelho é se tu quer. E ele caiu em lágrimas e disse: eu quero, pastor. Não consigo, mas eu quero fazer isso. Queridos, isso é o agente de Deus já na nossa vida. E eu olhei para ele e disse: é Deus agindo já no teu coração. Esse desejo e essa vontade que está brigando com a mágoa dentro de ti. Isso é o Espírito Santo. Eu sei, e Deus sabe que tu não consegue. E é por isso que Ele está agindo já no teu interior para curar a tua alma, para que você possa superar essa situação. Deus não está perguntando se você consegue. Deus já está operando uma vontade, um querer na tua vida. Esse querer é Deus. Às vezes a gente fica imaginando que Deus vai agir na minha vida se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquele outro. E a palavra de Deus diz aqui para nós de maneira até clara: é Deus quem vai efetuar esse realizar. Mas antes Ele vai colocar um desejo em ti, Ele vai colocar uma vontade, Ele vai colocar dentro do teu coração algo que diz: ora mais, é uma vontade que você pensa que é tua. Não é, é Deus, é o Espírito Santo te falando: vamos orar mais, vamos ler mais a palavra. É o Espírito te falando: perdoa. A gente acha que essa vontade é nossa. Não é. E aqui exatamente a gente precisa ser humilde, porque é do que o apóstolo Paulo vinha falando. Seja humilde, te esvazia de você mesmo. A gente acha que tem que fazer a obra de Deus ou corresponder a Deus na nossa própria força. Enquanto a gente achar que é na nossa própria força, a gente vai fracassar. Ou vamos fugir. Sabe qual foi o problema de Jeremias ali no início? Quando ele sentiu Deus estava chamando ele pensou: é complicado demais, eu não vou conseguir, não passo de uma criança. Jeremias achou que ele teria que realizar a obra. Mas eu creio que você lembra que nós lemos e Deus diz para ele: eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Sou eu que estou te constituindo, eu é que estou te enviando. Deus estava dizendo: sou eu que vou falar, sou eu que vou fazer, sou eu que vou derrubar, sou eu que vou construir. Não és tu, Jeremias. Eu vou agir através da tua vida, mas você eu fazendo. E às vezes a gente acha que é a gente. E é a gente. Não é, não somos nós. Nós precisamos aprender com Cristo. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Sermos humildes. Humildes para dizer: Senhor, eu vou me esvaziar de mim mesmo. Nós precisamos assumir a forma de servos. Servos de Deus. E sermos obedientes a Ele. Não na nossa própria força. Querido, eu quero que você entenda uma coisa: Deus está agindo na tua vida, apesar dos teus erros, apesar das tuas falhas, apesar dos teus equívocos. Deus está agindo na minha vida, não porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo, é apesar de mim, apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, apesar dos meus fracassos, apesar da minha incapacidade, apesar disso tudo, Deus está agindo na minha vida e na tua vida. É Ele quem efetua em nós o querer e o realizar.
a viver e desenvolver a salvação. Uma salvação que é completamente, totalmente realizada por Deus. Amém? Você crê nisso? Que eu e você, que nós somos salvos 100% pela graça e o amor de Deus. É 100% Deus. Só Ele salva. Só Ele é Salvador. Para viver e desenvolver essa salvação é 100% agir de Deus. O querer e o realizar é Deus quem opera e efetua em nós. Amém, queridos? Que eu trago essa palavra para você entender uma coisa: Deus está agindo na tua vida. Você ficava pensando, será que Deus está agindo na minha vida? Mas eu estou enfrentando essa dificuldade, mas eu estou enfrentando essa doença, mas eu estou enfrentando esse conflito. Ai, eu fico triste. Ai, às vezes me dá meio que uma depressão, pastor. Será que Deus está agindo na minha vida? Às vezes a minha fé parece que vacila, pastor. Será que Deus está agindo na minha vida? Meu irmão, minha irmã, Deus está agindo na tua vida. Deus está agindo na tua vida. Essa vontade, esse desejo de mais dele, é o Espírito Santo na tua vida. É Ele que está efetuando o querer, esse desejo por Ele, esse desejo das coisas dele, essa inquietação por não ter orado, essa inquietação querendo mais de Deus. Isso já é o Espírito Santo, é o agir de Deus na tua vida. Reconhece que é Deus, pede perdão porque você achava que era você, e diga: Deus, eu me entrego nas tuas mãos, eu me entrego nas tuas mãos. Tu estás efetuando o querer, faz também, efetua o realizar. Eu me entrego, é tudo dele, por ele e para ele. Amém, queridos? Desenvolvei a vossa salvação. Oh, meu irmão, Jesus olhou para aquele homem e disse: tudo é possível ao que crê. Sabe que aquele homem confessou uma coisa: ajuda-me na minha fé imperfeita. E eu quero te perguntar: Senhor Jesus realizou um milagre ou não realizou um milagre? A cura aconteceu, a libertação aconteceu ou não aconteceu? Por causa da fé daquele homem, ou por causa da humildade dele? Às vezes a gente se engana achando que Deus vai fazer porque eu tenho muita fé. Querido, todos nós deveríamos orar e dizer: Senhor, eu estou te pedindo isso, eu creio em Ti, mas Tu sabe que a minha fé ainda é imperfeita. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa, quero te dizer algo. Um dia a nossa fé vai ser perfeita, um dia ela vai ser plena, um dia, quando aquilo que é eterno absorver todo o nosso ser. O apóstolo Paulo fala disso. Vai chegar um dia, vai chegar um momento em que nós vamos viver uma fé e um amor e uma graça plena, perfeita, uma vitória completa. Até lá, Deus vai nos dar muitas vitórias, na medida em que formos humildes, para olhar e dizer: Senhor, eu creio em Ti, mas eu estou aprendendo a crer em Ti ainda assim. Ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me, porque a minha fé é
Senhor vai operar na tua vida, na tua casa e na tua família. Não é você que vai fazer, é Ele. Se tiver algo que tem que ser derribado, arrancado, é Ele que vai fazer isso, e Ele vai te mostrar. E o melhor, Deus vai construir, Deus vai edificar, e Ele mesmo vai plantar. Fracasso, esse risco você não corre mais. Não corre mais. Não corre mais esse risco. Fica firme na fé. Firme na fé, meu irmão. Firme na fé em Cristo, minha irmã. Você não corre mais risco de fracasso. Quero te dizer que aquele que sabe que a sua vida não é um fracasso. Aquele que sabe, aquele que tem a convicção em Cristo que a sua vida cumpriu o seu propósito, esse homem e essa mulher não teme mais a morte. Não teme mais a morte. Esse homem e essa mulher pode, como o apóstolo Paulo, diante da morte, declarar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Minha vida não foi inútil, eu não fracassei, por causa da graça de Deus na minha vida. Já agora a coroa da vida me está reservada. Você sabe quando Paulo declarou isso, né? Antes, ele disse: eu sei que eu vou ser executado, mas eu não temo a morte, porque eu sei que a minha vida cumpriu o chamado de Deus. É só em Cristo, é só em Cristo que você pode ter essa convicção, essa coragem, essa força que todos nós queremos ter. É a graça de Deus em nós. Amém? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela salvação. E Senhor, tu sabes do desafio, da batalha, tu sabes da situação e da circunstância de cada um de nós aqui, de cada irmão, de cada irmã. Mas eu creio, Senhor, tu tens a vitória, tu tens a força, tu tens tudo o que é necessário para o meu irmão, para a minha irmã e para cada um de nós. Tua graça, teu agir, o teu querer em nós e o teu realizar em nossas vidas. Desde agora, Pai, nós nos entregamos a Ti e te pedimos: cumpre em nós a tua vontade, cumpre em nós o teu querer. Perdoa, Senhor, a nossa falta de discernimento, perdoa o nosso orgulho, perdoa a nossa altivez, o engano do nosso coração, quando achamos que somos nós. Perdoa, Pai, e faz-nos perceber e compreender que é a tua graça, Pai, que é a tua graça, Senhor, que é o teu amor. Oh, tu começou essa boa obra, tu há de completá-la, Senhor, na vida de cada um que está aqui, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pela salvação plena, completa, transbordante e eterna. Salvação que nos alcançou e que nada pode tirar de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, Pai. Aleluia. Enquanto os irmãos que ajudam a servir a ceia tomam os seus lugares, aí onde você está, meu irmão, minha irmã, quero que você se dê conta que aquele desejo, aquela vontade de
Deus, das coisas de Deus, aquela vontade, aquele querer, é Deus na tua vida. E eu quero te convidar nessa noite a dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque tu estás agindo na minha vida. Aí onde você está, com a tua cabeça baixa, os teus olhos fechados, diga: obrigado, Deus. Tu estás agindo na minha vida. E eu reconheço que és tu, Senhor. Eu reconheço que és tu, Espírito Santo. Tu estás agindo na minha vida. E eu te peço: completa essa obra em mim, Pai. Completa essa obra em mim, Pai. Completa essa obra em nós, Senhor. Oh, Pai querido, completa a tua obra na vida do meu irmão, da minha irmã, e nós como igreja. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Oh, meu Pai, todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia! Pai, nós consagramos a ti o pão e o cálice. Obrigado, Senhor, porque na comunhão da tua igreja, teu Espírito Santo trabalha em nós. Nós queremos, porque tu estás agindo em nós, nós queremos ser obedientes, Senhor. Ajuda-nos, efetua em nós o realizar. Pela comunhão da tua graça, no pão e no cálice, fortalece a cada irmão, cada irmã e renova a tua igreja, Pai. No nome de Jesus e pela tua comunhão, os milagres e as bênçãos que tu tens para a tua igreja, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos vão estar passando com o pão, com o cálice. Receba e aguarde para que comamos todos juntos. Os pais ministram a ceia aos seus filhos, ensinando da seriedade, da bênção desse momento. Oh, Pai, nós te agradecemos. As maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou,
Aleluia, Senhor. Oh, Pai querido, o apóstolo Paulo fala de desenvolver a salvação com temor e tremor. Sabe o que isso significa? Temor significa reverência, amor a Deus. Tremor, dependência. E a igreja precisa amar a Deus e depender de Deus. Nunca, jamais de si mesmo. Depender dele e amar a ele. Significa servir ao corpo, amar, perdoar. E querido, eu quero te dizer de maneira bem clara e simples. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que tem coisas que a gente pensa que não vai conseguir, mas eu sei também que há um desejo em você, que há uma vontade em você, há um querer vencer o pecado, querer amar, querer perdoar, querer uma vida de fé mais intensa. Isso é Deus, isso é o Espírito Santo na tua vida. Não resista. Reconhece, diz: Senhor, eu estou reconhecendo esse querer, é o teu agir. Eu me entrego, eu te agradeço. Tu já colocou a vontade, tu já colocou a vontade em mim. Faz na minha vida, Deus, eu me entrego a ti. Amém, queridos? Pai, nós te recebemos no pão e no cálice. Comamos todos juntos, queridos. A graça, o amor, o poder de Deus na tua vida. Oh Deus, graças, Senhor, e graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus.
Santo. Meu irmão, minha irmã, Deus está agindo na tua vida e Ele não vai parar. Deus está agindo na tua vida e Ele não vai parar. Quem tem que parar é você de resistir. Eu e você, nós é que devemos parar de resistir e nos entregarmos e dizer: Senhor, Tu está fazendo já na minha vida, Tu está me dando essa vontade vem de Ti, esse desejo, essa inquietação, é o Teu Espírito Santo na minha vida. Eu não vou resistir mais. Senhor, faz, eu me entrego. Você começa a orar desse jeito, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Amém? Aliás, quarta-feira nós vamos estar aqui numa reunião de renovo e fortalecimento na fé. Quinta, já vamos estar aí iniciando o estudo de Romanos, carta aos Romanos. E na próxima sexta-feira, bota o card lá na tela. Na próxima sexta-feira nós vamos estar aqui a partir das 18 horas, numa vigília. Vamos estar aqui buscando a presença do Senhor. Começa às 6 e aí vai até a hora que Deus mandar. Se você perguntar até que horas vai, pastor, até a hora que o Espírito Santo conduzir. Ah, pastor, eu posso ir, mas eu tenho compromisso às 10, eu tenho que trabalhar às 10, tu vai para lá. Mas vem para buscar a presença do Senhor. Qual é o objetivo? Para que a vigília, pastor? Parar de resistir a Deus. Porque o Espírito Santo está nos chamando. O Espírito Santo está chamando. Sabe, de vez em quando não te dá vontade de orar? Dá ou não dá vontade de orar de vez em quando? Dá ou não dá vontade de entrar no quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e orar? Dá ou não dá vontade? Me fala se dá ou não dá vontade. Sabe o que é isso aí? O Espírito Santo falando contigo. E tu acha que é você. Aí tu acha, não, depois eu vou. Acha que tu fala contigo mesmo. Acha, me deu uma vontade agora de orar, mas acho que não é você. É o Espírito Santo. Às vezes tu olha assim na rua para alguém e aí te vem uma coisa assim de ora para essa pessoa. Aí tu pensa assim, acho que eu estou ficando louco mesmo. Me deu um negócio de orar para aquela pessoa. Não é tu que está ficando louco, é o Espírito Santo falando. Tu é louco por não entender. O Espírito Santo fala contigo e a gente acha que é a gente. O Espírito Santo fala com a gente. Deus começa a agir. Vai lá e ora, vai lá e perdoa, vai ali e socorre, vai para a oração, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E você acha, que bobagem, me deu uma coisa. É o Espírito Santo falando para você. É Deus agindo na tua vida. Tu acha que é você? Não é, querido. É Deus agindo. É Deus agindo. É só você parar de resistir. Amém? Nós vamos seguir adorando, vamos estar em comunhão. Aqueles que querem vir aqui na frente receber oração, os pastores, nós vamos estar aqui. Mas não vai embora sem ter um tempo de comunhão. Está lá a cantina, tem pastel, tem coisa boa lá. E olha para cá. Faça a tua oferta nessa noite. Faça a tua oferta. O Espírito Santo fala contigo também. Me honra. Sabe qual é? Domingo que vem nós vamos falar sobre isso. Sabe por que o Espírito Santo te chama? Sabe por que o Espírito Santo te fala? Honra o Senhor, faz a tua oferta. Não é porque Deus está interessado em que você oferte. Deus está interessado em te abençoar. Deus quer multiplicar na tua vida, no teu trabalho. Ele está agindo e realizando o querer. Ele quer fazer o realizar. Como é que Deus vai fazer o realizar? Obedece. Quando Deus dá vontade, para de resistir. Obedece, Deus vai abençoar. Amém? Faça a tua oferta nessa noite, tome algo de coração, em gratidão e fé. Abraça quem está aí do teu lado.